Bom, gente, só para dizer o seguinte, que essa é a última semana dessa temporada que a gente fez, Histórias que Inspiram, para você aí do outro lado conhecer um pouquinho da história de cada profissional, como é que chegou nesse momento, né, depois de cumprir aí longos caminhos de muito aprendizado, de muita experiência. E hoje a gente vai contar, claro, essa história também que é muito inspiradora de um profissional que é admirável, que é o Antônio Félix, que tem muita coisa bacana para compartilhar com a gente. Então confere essa história emocionante. Bom, gente, esse quadro, né, Histórias que Inspiram, é para trazer histórias de profissionais, de pessoas que a gente acredita muito, que a gente quer conhecer a história em detalhe. É claro que a gente não poderia deixar de contar a história desse grande profissional, desse grande arquiteto, que é o Antônio Félix, não é isso, Antônio? Olá, Thalita. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui participando do seu quadro. A gente que fica feliz. Primeiro que o Antônio Félix está sempre aqui no Mora Sergipe, a gente já mostrou vários projetos dele, né? Então você já conhece um pouquinho. E agora a gente precisa conhecer em detalhe como é que ele se tornou, né, um grande profissional como você é hoje. Como é que era o Antônio Félix, 20 anos de carreira e muito tempo atrás antes de começar a faculdade? Então, Thalita, Antônio Félix era uma criança, ele gostava muito de desenhar, que eu via os desenhos animados durante o dia, a tarde, e sempre estava desenhando no meu caderno que eu tinha ganhado do meu pai, meus lápis. E toda vez que a família chegava em casa, a minha felicidade era mostrar esse caderno para eles. E eles ficavam bem felizes, dizendo, poxa, como é que você desenha bem? O que é que você vai ser quando crescer? Aí o meu sonho, que eu falava, eu quero ser arquiteto. Já sabia? Já sabia, parece que eu nasci assim, já queria seguir a carreira de arquitetura. Eu gostava muito de desenhar. Eu acho que assim, uma das habilidades que começa realmente é o desenho, né, Antônio? Isso, é um dom que você recebe quando você nasce e você vai aprimorando com estudos, né, e seguindo a carreira que você quer nessa área. Nessa área. Gente, eu acho incrível, assim, quando eu escuto uma história e aí a pessoa fala, não, eu já sempre soube o que era, assim, porque é tão difícil a gente saber o que a gente quer, o que deseja. E aí tudo bem, aí você desenvolveu mais habilidades, fazendo outros desenhos, e aí como é que chegou à faculdade? Manteve então esse sonho? Então, aí comecei a estudar, mas sempre fazendo os meus desenhos, desde adolescente, até na escola. Enquanto eu estava tendo aula, eu estava lá desenhando no caderno e meus colegas, rapaz, você está desenhando, mas o que eu queria, o que eu gostava. Então, eu estudei para isso, graças a Deus passei na faculdade, comecei a estudar arquitetura na UNIT, me formei em 2001 e de lá para cá tive alguns trabalhos, oportunidades de estágio com alguns profissionais renomados aqui de Aracaju, que foi Ana Libório, depois Aramaritude e depois fui trabalhar com o Murilo Guerra, onde eu passei 6 anos trabalhando com ele. Onde eu aprendi muito, graças a Deus, peguei uma bagagem muito importante e depois fui seguindo minha carreira solo, né, como arquiteto e estou aí até agora, até esse momento, graças a Deus. Sim, 20 anos de carreira, de muito sucesso, de muita batalha, que eu acho que isso é muito importante, né, Antônio, de ressaltar até como mensagem, porque era um sonho, você já tinha isso, despertou como criança e depois já sabia mais ou menos já sabia na realidade ao certo o que você queria. Só que quando você entra na faculdade, quando você passa e você começa a trabalhar, você também vê as dificuldades, que não é só esse lado, porque as pessoas acham que o arquiteto é glamourizado. Exatamente. E não é luta. Não é. Tudo faz parte de um estudo, você tem que investir muito na sua carreira. Não é só você se formou, você vai abrir um escritório, não. Você tem que ter muita experiência, porque você vai pegar um sonho do seu cliente, uma verba, uma quantia em valor que o seu cliente guardou a vida inteira para realizar o sonho da casa própria e é muita responsabilidade. Então você tem que ter experiência para isso, para não acontecer do sonho do cliente ser interrompido ou criar uma frustração. Com certeza, né? Eu não sair como ele deseja e não tem jeito. E é muito interessante isso. E aí depois que você trabalhou com o Murilo Guerra, você foi fazer sua carreira solo. E aí como é que o Antônio Félix foi se desenvolvendo, sendo tão reconhecido, renomado aqui no nosso estado, na nossa capital? Como é que você foi sentindo isso ao longo ou você
Thalita, eu estava na função, nunca nem percebi. Não, aí foi desde o primeiro momento, quando eu montei meu escritório, comecei a fazer alguns cursos, especialização, comecei a viajar muito para, principalmente Feira de Milão, Casa Cor, São Paulo e outros estados também aqui do Brasil. E com isso eu tive a oportunidade de fazer o projeto da primeira casa, que é em Aracaju, no condomínio. A partir dessa primeira casa, aí os clientes adoraram, tanto é que eu estou fazendo agora a terceira casa deles. Os clientes, os vizinhos também adoraram e nesse condomínio, tive essa primeira casa, eu tive mais 7 casas. A partir daí as pessoas começaram a gostar dos meus traços e aí meu nome foi surgindo aí no mercado de arquitetura. Gente, que bacana, tá vendo? Então, às vezes a gente, na correria, a gente não percebe, mas a gente consegue ver isso como um retorno, vamos dizer, um retorno financeiro, o retorno que o amigo indicou, e aí você acaba tendo muitos projetos, as pessoas vão conhecendo quem é o arquiteto Antônio Félix, e aí um vizinho vai passando para o outro, né? 7 casas no mesmo condomínio. Isso, exatamente. O que acontece? Tem a indicação também do vizinho, e também você coloca a sua placa e o cliente gostar do seu traço. É verdade. Você olha a sua imagem do seu projeto, então o cliente se identifica com o seu traço e isso faz com que você consiga mais clientes que admirem o seu jeito de trabalhar, entendeu? E aí você vai seguindo sua carreira. Vai fluindo, né? Exatamente. E Antônio, me diz uma coisa, uma mensagem assim que eu acho que você poderia dar como inspiradora para quem está se formando, para um novo arquiteto ou uma nova arquiteta, ou alguém que está buscando ainda, não sabe, não teve essa sorte como você, que já sabia o que você queria, está buscando e gosta da profissão como arquiteto, o que você poderia dar de mensagem? Um conselho que eu dou, que para todas as profissões, é você fazer o que você ama e estudar e batalhar para sempre ser o melhor. Porque dessa forma você vai fazer um trabalho de excelência, as pessoas vão gostar da forma que você está desenvolvendo todo o seu trabalho e responsabilidade. Você tem que ter muita responsabilidade em tudo que você está fazendo. Aí dessa forma você vai alcançar o sucesso. Com certeza, gente. É aquilo que a gente sempre fala, né? Tem que ter o brilho no olhar, tem que ter a paixão, porque nada não é fácil. Então, assim, é um caminho para se tornar uma pessoa de sucesso, uma pessoa renomada, tem que trilhar um caminho. E esse caminho é difícil, é duro, né, Antônio? Exatamente, não é da noite para o dia. As pessoas pensam que é muito fácil você conseguir. Não é, você tem que trabalhar muito, tem toda uma trajetória atrás que você vai conseguindo, subindo os degraus da vida, né? Até chegar ao seu objetivo. Exatamente, e não pode parar, né? O Antônio Félix está comemorando 20 anos de carreira, mas também não para. A gente estava aqui, conversando, ele falando, daqui a pouco eu tenho que ir para um cliente. Isso, exatamente. A gente não pode parar, como eu te falei, tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando para não ficar fora do mercado. Gente, tem que. Isso é uma coisa fato, né? Qualquer hoje profissão está sempre tendo algo novo, tecnológico, e a gente tem que estar sempre à frente também, se atualizando para não ficar para trás, né? Exatamente, o mundo hoje é globalizado, então as informações são muito rápidas, então você tem que estar sempre antenado. Nunca ficar para trás, na verdade. É isso aí. Bom, eu adorei conhecer esse capítulo da sua história, porque eu também não conhecia. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo também está curtindo, é uma história. Eu sempre falo que assim, todo caminho existe uma história e é importante você saber aí de casa que ninguém se torna um Antônio Félix, nem se torna um outro profissional antes de ter trilhado um caminho. Tem as dificuldades, tem toda uma parte de dedicação, disciplina. Então eu acho que isso é uma grande mensagem, né, Antônio, que a gente pode passar, né? Quantas pessoas às vezes estão assistindo e falam, poxa, estou desanimada, eu quero, não sei o que eu vou ser, eu vou largar meu trabalho. Então, de repente, escolha algo que você tenha paixão. Exatamente um conselho que eu dou, sempre nessa questão que não é de uma noite para o dia, para fazer meu nome foram 10 anos batalhando. Então, foram 10 anos estudando, trabalhando para outras pessoas, adquirindo informações para que eu pudesse abrir meu escritório e depois trilhar o meu caminho. Gente, tem todo uma história aí, uma batalha, uma conquista, e eu acho que isso que, né, a persistência, a disciplina, o foco faz com que a gente
chegue, né, lá Exatamente, no caminho. A vida é assim. Muito bom mesmo. Isso também é inspirador para a gente que está aqui do outro lado, para a minha equipe que está escutando. E eu espero que você tenha curtido como a gente curtiu aqui e que você leve essa mensagem aí para sua vida, que eu acho que todo mundo, todos nós, todos os dias, a gente precisa de uma mensagem de incentivo, né, Isso, Antônio? Thalita, exatamente. Bom, Antônio, super obrigada, né? A gente tem esse 2022 aí para mostrar muita coisa sua ainda. Isso, com certeza. Eu que agradeço estar aqui com vocês e vamos nesse ano de 2022 atrás de novos caminhos, novos horizontes. Com certeza. Bom, então até mais. Até mais.